Então, boa noite. Hoje nós vamos começar nossa aula de floral, floral de Bach, tá? Porque nós temos vários florais, mas especificamente no curso foi o que começou, a gente vai falar o floral de Bach. Então, deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu compartilhar com vocês. Que tela inteira, o quê? Uma janela. Ai, gente, cadê minha tela? Eu não mandei apostila de florais para vocês, não. Ih, gente, eu fechei, só um minutinho aqui, deixa eu abrir a tela que eu fechei, por isso que ela não está sendo compartilhada. Vamos lá. Vou colocar ela bem grande. Vocês já conhecem florais? Vocês já ouviram falar? Gente, a partir de agora, eu não vou... Nunca ouvi falar. Tá. Só para ter uma noção, então, a Josiane... Nossa, Josiane, você é totalmente dessa área também, né? Cada hora sabe, entende algum assunto. Agora, vocês vão abrir o microfone, tá? Que eu não vou conseguir ver as mensagens, que eu vou ficar lá na tela. Então, florais de Bach. Os florais, vou passar aqui. Eu peguei esses slides de uma moça, tá? Então, quem que é Bach primeiro, para vocês entenderem o que é o floral, tá? O Bach é o Dr. Eduardo Bach, que depois de anos de pesquisa, ele descobriu esses florais. Aí, só um pouquinho dele, assim. Ele nasceu em 1886, ele morreu no começo desse século, me parece 1936, na Inglaterra, tá? E ele sempre teve uma grande sensibilidade e amor pela natureza. E aí, com 20 anos, ele entrou na faculdade de medicina, ele era patologista e bacteriologista, mas ele, como ele tinha esse amor pela natureza, ele começou a desenvolver umas ideias de homeopatia. Mas vocês vão ver que o floral não é homeopatia, tá? É um pouco diferente. Ele era respeitado na Europa, na época, né? Ele era um médico muito conhecido. E aí, ele viu que algumas medicações, elas não funcionavam. Por quê? Porque as doenças, gente, elas não são somente físicas. As doenças, os psicólogos sabem bem, elas têm um fundo emocional. Então, se você trata o emocional da pessoa, automaticamente isso reflete no físico. E ele foi estudando, estudando. E aí, quando foi em 1930 a 34, ele descobriu 38 florais, são 38 essências, né? E ele desenvolveu isso dentro da medicina. Embora a medicina, ela demorou muito tempo para reconhecer os florais. Na verdade, muitos médicos não reconhecem florais como medicação, porque ele é só complementar, tá? Então, o Bach, ele desenvolveu grande intuição e sensibilidade a ponto de sentir as vibrações de cada flor. Então, cada flor que ele tocava, ele sentia a vibração daquela flor, porque ele tinha uma sensibilidade aumentada para isso, né? E aí ele identificava nessas flores o potencial de cura. Então, quando a gente faz um floral, ele é a essência das flores. Ele é o processo vibracional dessas flores, que em contato com a água, né, fazem com que essa água vibre. Vocês vão ver que tem várias formas de tomar o floral. Aí, ele descobriu que o orvalho e a luz solar despertava a vibração das flores e desenvolveu um método solar que é usado até hoje no preparo de essências de florais. Não é qualquer pessoa que prepara um floral, tá? Essa essência, ela já vem pronta, vai para a farmácia de manipulação, tem as 38 essências. O que eles fazem na manipulação, gente? Eles simplesmente diluem, misturam lá, porque em cada frasco, cada literatura fala uma coisa, mas pode usar de 5 a 8 florais, de 5 a 8 essências. Então, vem essas 38 prontas para eles, tem um laboratório específico, não é na manipulação, a manipulação simplesmente vai misturar essas essências e dá para vocês tomarem, para a gente tomar, né? Então, quando o Bach voltou para a cidade depois
de estudar isso tudo aí, ele descobriu que essas flores, essas essências, podem ajudar nas doenças de origem emocional. Para o Bach, a doença não é material, e sim energética. Então, primeiro a gente trata todo o desequilíbrio energético, e tratando esse desequilíbrio energético, automaticamente a gente está tratando a doença física. Então, a ação terapêutica do floral, ele atua sobre a energia das pessoas. Na verdade, o floral, gente, ele não vai atuar diretamente nos chakras, não. Ele vai atuar em algumas situações, e 8 situações que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? A enfermidade ou desequilíbrio de energia, que torna aparente para esse estado mental negativo. Tá só entrando gente na sala. Então, o Bach relacionou as vibrações energéticas das flores com aquelas dos estados mentais negativos dos seres humanos. Então, classificando nesses 38, ele dividiu em 7 grupos. Agora que vem a parte principal para vocês aqui. O Bach morreu em 1936, né? E as essências florais são até hoje. A gente tem outras essências. Eles são benignos, não provocam dependência. A gente pode tomar em toda situação, né? Principalmente o rescue, que eu vou mostrar. E assim, com total segurança. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui para falar para vocês. Rapidinho. O Bach, ele falava, olha que bonita, essa frase aqui eu notei. Na verdadeira cura, o nome e a natureza da doença física não tem qualquer importância. A doença do corpo é apenas o resultado da desarmonia entre a mente e a alma. A doença é apenas uma sintonia da causa. E como uma mesma doença, manifesta-se de maneira diferente em indivíduos diferentes. Basta remover a causa, que a doença, qualquer que seja, desaparecerá. Então, para ele, a doença sempre tem um fundo emocional. E em cada pessoa ela age diferente. A gente tem muito isso na Covid, por exemplo, né? A Covid em mim pode fazer um efeito, numa outra pessoa faz outro efeito, né? Então, depende também da situação que a gente está naquele momento. Como eu disse para vocês, só revendo antes de chegar nas 38 essências, Lucinéia, tem pouco que eu não te vejo. O que é o floral, então? O floral, algumas dúvidas, tá? Os florais são remédios? Sim, mas são remédios que não têm produtos químicos, tá? Bioquímicos ou farmacológicos. Ele é a energia das plantas. Podem ser indicados para qualquer pessoa? Sim. Florais podem ser tomados por gestantes, por crianças, idosos, com comorbidades, com doenças crônicas, qualquer coisa. Não tem contraindicação. O que muda na preparação é o conservante, tá? Por exemplo, no adulto, o conservante é o brandy, que é o conhaque. Na criança, é água mineral ou glicerina. Então, é isso que muda. Eles têm contraindicações? Não. Floral não tem contraindicação e não tem efeito colateral. Posso me automedicar? Sim. Mas, assim, não é ideal, porque nós temos um terapeuta que estudou a fundo o floral e ele vai colocar um floral específico para aquela situação da vida. Você pode usar? Sim, mas talvez ele não vai ter a mesma eficácia, a mesma ação. Às vezes eu peguei um floral para insegurança e, na verdade, eu preciso um para medo, né? Um terapeuta, ele vai indicar melhor. Mas nada que impeça de vocês fazerem o próprio floral. Quanto tempo demora o tratamento? Depende da pessoa, do tipo de situação, né, do desequilíbrio que ela está. Pode ser que eu trate o meu medo em 1 mês. Mas aquela insegurança que vem persistindo, autoritarismo também, pode ser que demore mais tempo. Os florais curam as doenças? Não. Os florais, eles curam os doentes, não as doenças. A terapia consiste apenas em tomar os florais? Não, como eu disse para vocês, os florais são complementares, né? Tem que identificar qual que é o padrão, o comportamento que essa pessoa está produzindo, né?
que desequilíbrio essa pessoa tem. Enquanto isso, o floral vai atuar nesses desequilíbrios energéticos, emocionais, automaticamente isso vai desencadear a cura. Mas, por exemplo, se ela é hipertensa, obviamente ela tem que tomar um remédio de hipertensão. E pode ser que algumas doenças, tipo ansiedade, vamos colocar ansiedade, os florais vão tratar aquilo na pessoa e pode ser que ela pare de tomar essa medicação. Quantos florais podem ser recomendados no mesmo frasco? Depende, como eu disse para vocês, né? Eu vi literatura falando de 5, 6 e 8. O ideal que eu recomendo é que tenha pelo menos, no máximo 5, né? Para não gerar muita coisa. Eu preciso acreditar que os florais funcionem? Não. Mesmo que eu não acredite, ele vai estar atuando. Assim como o reiki, que eu falei para vocês. A gente tem o Bach, ele foi o precursor dos florais, mas outros tipos de florais que existem. Tem florais de Bach, vocês vão ouvir falar por aí, viu, gente? Florais de Bach, de Minas, florais da Argentina, da Califórnia, da Austrália, de Saint-Germain, de Agnes. Eu já vi sendo utilizado aqui em São João, pelos profissionais, o de Bach, o de Minas e o de Saint-Germain. A terapia floral, ela é reconhecida desde 1986, tá? Então, já tem um tempo que ela está aí. Continuando esses slides, então, como eu disse para vocês, as essências, vocês estão conseguindo, eu aumentei bastante, ó. As essências florais são extratos líquidos sutis, normalmente ingeridos por via oral, usados para tratar questões profundas. Eles podem usar por via oral, podem usar diluídos na água. Eu, pessoalmente, prefiro sublingual, 4 gotas. E ainda uma curiosidade, o floral o rescue, que é o geral para emergência, ele pode ser borrifado. Ele pode ser borrifado no ambiente, em plantas, em animais, que ele ajuda a equilibrar a energia do ambiente. Embora as essências florais se assemelhem a outros medicamentos, ela não é, como eu disse para vocês, não é homeopatia. Homeopatia é medicação, né? Os florais não são. Apresentados em frascos de conta-gotas, elas não agem devido à composição química do líquido, e sim por causa das energias vitais provenientes da planta, contidas na matriz à base de água. Como são preparados os florais? Quem fez esse método de preparação foi o Bach. Então, ele inclui 3 fases, né? A primeira, a chamada essência mãe, tira a essência dessa planta. Eu não sei muito bem como que é esse floral, tá? Como que prepara, não sei. Como eu disse para vocês, na farmácia de manipulação, essa essência, ela chega pronta. A segunda, o estoque, e a terceira, a essência de uso. Agora sim, utilização. Como que, se vocês quiserem tomar o floral, o que que eu indico? Essa básica aqui, ó. É para mim, eu só prescrevo essa, ó. 4 gotas, 4 vezes ao dia. Antes do café da manhã, antes do almoço, antes de jantar e antes de dormir. Então, são 4 gotas sublingual. Vai ter uma prova, tem uma reunião importante, alguma coisa, alguma situação, um TCC, não sei se vocês vão apresentar futuramente. Alguma situação que pode gerar um pouco mais de ansiedade, pode pingar mais 4 gotas debaixo da língua. Algumas pessoas tomam 7, 3 vezes ao dia. Tem o mesmo efeito, né? Crianças e idosos, 4 gotas, 2 vezes ao dia, porque a criança não vai ficar lembrando. E normalmente quem tem que pingar na criança é a mãe. E ainda, gente, aqui eu não coloquei, mas florais podem ser dados para animais. Para animais é um pouco mais complicado, tem que ser na água. Deixa a água ali durante o dia, porque eu já vi animais, já vi gato assim, super agitado, e tomou o floral, deu uma melhorada. Agora vamos ver aqui que vai a parte de vocês agora, ó. Então, nesses grupos, olha, deixa eu voltar nos grupos aqui. Ah, não coloquei, peraí. Quais são os grupos divididos que tomam floral? A gente tem 7 grupos. Há situações de medo, insegurança, falta de interesse no momento presente, solidão,
Sensibilidade excessiva a influências e opiniões alheias, né? Aquela pessoa que qualquer pessoa, alguém fala, ela fica sentida. Desespero, preocupação excessiva com os outros, aquele que quer ter controle sobre os outros. Então, esses aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Esses aqui, ó, Aspen, Cherry Plum. Deixa eu ver se eu consigo escrever ela aqui hoje. Hoje não está escrevendo. Ó, Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chitnuts, que chama, Rock Rose, cada um é um floral. Então, vamos começar pelo Aspen, tá? Então, olha só, são 7 grupos, são 7 situações que têm florais específicos e são 38 essências. Então, a primeira essência é o Aspen. O Aspen, ele é indicado. Então, o primeiro grupo é para medo, o Aspen. O Aspen é indicado para medo, ansiedade, apreensão, pressentimento, aquelas pessoas que sempre acham que vai acontecer alguma coisa, né? Aquele medo abstrato, aquelas pessoas que não sabem definir o medo, que é o Aspen. Cherry Plum, não, deixa eu ver se é o segundo tá aí. Cherry Plum, tá escrito, perda do controle. O Cherry Plum é usado para casos de extrema tensão, medo do descontrole, violência e agressão a si mesmo. Então, aquelas pessoas que pensaram em se suicidar, que perderam o controle da vida e têm esses pensamentos negativos, né? Estão muito tensos, ó, vou me matar. Aí o Cherry Plum é para essas situações. Ô, gente, eu estou falando, eu quero só ver de vocês. Como que tá aí? Vocês estão conseguindo compreender? É muita informação? Me fala alguma coisa assim, só para eu continuar. Tá tranquilo. Tranquilo também. Beleza, então. Mímulos. Mímulos é para coisas concretas. Que seria isso? O mimos é para medos concretos, para medos que a pessoa sabe o que é. Então, por exemplo, medo de assalto, pessoas tímidas, pessoas que têm vergonha, são temores do dia a dia, tá? Então, o Aspen é para um medo que a pessoa não sabe para que é. Deixa eu voltar aqui, a pessoa está entrando, ó. Então, revendo. O Aspen é um medo que ela não sabe o que é. O Mimulus é um medo conhecido. Red Chestnut é para preocupação. Agora, que tipo de preocupação que é essa? É para aquela preocupação com medo também, é para medo, né? Preocupação excessiva pelos outros, com familiares, amigos, que vem sempre acompanhando de pensamento negativo, achando que alguma coisa vai acontecer com os outros, tá? Nesse caso aí do Red Chestnut. Rock Rose. Rock Rose, ele é para situações de pânico. Normalmente as pessoas que têm ansiedade também podem ser usadas, mas aquelas que têm pânico. Então, aquelas que têm pânico, terror, tem terror noturno, por exemplo, caso de pesadelo, pode ser usado esse. O segundo grupo, ai, gente, vou ter que fechar minha porta, começou, o Gleice, começou a danar da chuva aqui. Deixa eu encostar, vai ficar muito. Agora, para indecisão, que é outro grupo, vamos começar com cerato. Cerato é falta de confiança. Que tipo de confiança? Confiança em si mesmo. Aquela pessoa que não acredita nela, que ela não é capaz de tomar decisões e busca a afirmação dos outros. Então, assim, será que eu fiz certo? O que você acha? Eu fiz certo? Não sei se eu fiz certo. Então, essa pessoa, né, ideal que ela tome cerato. Lembrando que, gente, a pessoa pode tomar de 5 a 8 florais, tá? O segundo que tá aí é o Gentian, para depressão. A gente vai ver que tem mais de um tipo de depressão, tá? O Gentian é para depressão por causa conhecida. Então, é para pessoas pessimistas, com falta de fé, desânimo, né? Tudo por uma causa desconhecida. Acha que as coisas não vão dar certo. O Gorse.
O Gorse é para desesperança. Que tipo de desesperança? Aquelas pessoas que desistem de lutar, porque elas acreditam que nada pode ser feito. Ah, eu não vou me estressar com isso, porque eu não posso fazer nada. Então, aquelas pessoas que são extremamente pessimistas, né? Não acreditam em nada. Não, não é que nada, não acredita que as coisas vão dar certo na vida dela. Não só na vida dela, mas na vida dos outros também. O Hornby. O Hornby é para cansaço. Nesse caso aqui, é para falta de energia mental, tá? Exaustão mental, estão sempre cansadas, mais que o físico. Aquelas pessoas que sentem que não vão conseguir levar adiante as obrigações diárias, que estão tão cansadas assim, né? Que, não vou conseguir terminar isso. Vocês já acharam algum para vocês já, gente? Várias. Acharam? Lembra que pode ser ideal 6 só, tá? O Will de Oates, que é para indecisão vocacional, na verdade. Esse aqui é para pessoa que não tem clareza dos objetivos na vida, que não sabem o que vão fazer, né? Não tem propósito, são insatisfeitas com a profissão, por exemplo, ou também nem sabe se é a profissão certa. Esse aí que a gente tem mais gente, né? E o esclerantos, na verdade, que ele chama, né? O escleros também é para indecisão, hesitação, capacidade de decidir. A pessoa está sempre dividida entre duas coisas. Eu não sei se eu quero isso, não sei se eu quero aquilo, não sei se eu quero isso, não sei se eu quero... Então, essa daí é mais esse floral, esclerantos. Esclerantos. Outro grupo, não tem interesse pelas coisas atuais. Vamos começar com Chestnut Butt, para dificuldade de aprendizado. Então, esse aprendizado, gente, são pessoas que não aprendem com os próprios erros. Vai lá, quebra a cara e faz de novo. Então, em vez de pegar essa oportunidade de amadurecer, não. Ela vai lá e comete o mesmo erro, né? Então, a gente fala que ela tem uma repetição dos padrões negativos. Ela não aprende com as experiências na vida. Clematis, para distração. O clematis são para aquelas pessoas sonhadoras, né? Na verdade, sonhadoras assim, que querem uma vida ideal. Ai, minha vida deveria morar na montanha, cheia de aguinha correndo. Então, ela, na verdade, ela tem a cabeça lá no futuro, mas ela não vive presente. Então, ela está sempre distraída, porque ela não pensa no agora. Ela pensa só lá na frente, mas assim, ela vive sonhando. Honeysuckle, para nostalgia. Ao contrário. Então, o clematis para quem está no futuro. O honeysuckle para quem está no passado. Então, aquelas pessoas que são saudosas, melancólicas, tudo na minha época. A gente conhece um monte de gente assim, né? Aquelas nostálgicas. Ai, na minha época, antigamente era muito melhor. Na época da ditadura era melhor. Na minha época era melhor, tudo era melhor. E fica preso nisso e não evolui na vida. Então, o ideal é que tome esse floral. O Oliver. Olha, a gente falou do anterior, quer ver? O Hornby, ele é para cansaço mental. Esse aqui, o Oliver, é para os dois, tá? Ele é para cansaço físico e mental. Então, aquela pessoa que está esgotada mentalmente e fisicamente, principalmente depois de um longo período de esforço. Vamos supor que ela teve um mês aí para fazer alguma tarefa, né? Então, o ideal é que ela toma o Olive para dar uma melhorada nesse cansaço aí, dar um ânimo. O Mustard. O Mustard é para depressão. Nesse caso aqui, eu falei depressão, tem um outro, deixa eu voltar nele lá para vocês entenderem, que é o... Peraí. Não sei tudo de cor ainda não, gente. Lá atrás. É o... Peraí.
Urgência. Urgência é para depressão com causa conhecida, tá? O mustard é para... Oi? A tela ficou preta. O quê? A tela está preta, sem imagem. Ué, deixa eu tentar de novo. Para mim tá normal, mas eu vou... Outra guia. Gente, o que será que aconteceu? Não está apresentando, gente. Realmente. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte com vocês aqui. Eu vou colocar ele como arquivo, vocês acompanham aí. Como eu disse, esse slide não é meu, tá? É até bom que dá o crédito para a pessoa. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora colocar ele como arquivo para vocês. Ô, Rúbia. Pode falar. O bom é que deu uma falha na apresentação, aí você pode falar para a gente onde a gente encontra esses florais. Podem ser manipulados, qualquer farmácia de manipulação. Mas, ô Carla, tem que ter certeza. O ideal, para você não errar assim... Isso aí para esgotamento é certeza. Na pandemia está todo... Eu acho que as 16 pessoas, 15 pessoas que estão participando aqui, todo mundo vai lá amanhã. Eu vou. Tá, eu vou passar para vocês direitinho, tá? Ai, não estou conseguindo nem compartilhar o slide. Gente, eu não entendo o que aconteceu. Peraí. Não dá mesmo. Ai, não estou conseguindo anexar, eu não sei porquê, gente. Não estou conseguindo nem anexar, nem nada. Eu vou falando, eu vou escrevendo eles aqui do lado, tá? Eu parei no mustard, né? White chestnut, quer ver? Vai demorar um pouco mais. Ó, white chestnut é para pessimismo. Então, são para aquelas pessoas que são difíceis de serem controladas, têm pensamentos persistentes, repetitivos, são aquelas extremamente pessimistas. Qual que é o outro que eu coloquei para vocês? Wild Rose. Wild Rose são pessoas resignadas, apáticas, pessoa resignada com a vida, que não tem alegria de viver. Vamos colocar assim. Agora eu vou pegar o grupo da solidão. Faz contato. Para solidão, então. Vamos começar com Ria. Eu não sei nem falar isso aí. Alguém me ajuda? Alguém que fala inglês melhor? Vou colocar aqui reader, tá? Que eu não sei. Esse aí é para carência afetiva. Aquela pessoa que tem impulsividade a falar são os egocêntricos, tá? Aqueles egocêntricos são aquelas pessoas assim, que falam de si mesmo, falam, gesticulam muito também, tá? Odeiam ficar sozinhas, mas quando elas estão em uma companhia, elas só falam de si mesmas. Então, elas não pensam muito e não escutam muito o outro. Sozinhas, mas egocêntricas, tá? O outro. O impatience, esse aí para ansiedade, é o mais usado. É o mais usado. Porque quem não tem pressa, quem não tem irritabilidade, quem não tem impaciência, né? Esse é um dos florais, assim, que quase todos os frascos que a gente coloca, né? Então, pessoas impacientes, irritáveis, impacientes com alguma coisa do dia a dia mesmo. Inclusive, não vou falar desse, não. Water Violet, para orgulho. Esse aí são pessoas distantes, alheias, indiferentes, orgulhosas, que também preferem ficar sozinhas. Normalmente elas são silenciosas, sérias,
falam pouco, mas por que elas falam pouco? Porque elas se sentem superior, tá? Então, eu não vou falar da opinião nesse assunto, porque, assim, para mim, isso está muito bem resolvido. Então, é nesse caso. Esse próximo quadro aqui, eu já tive nele há muito pouco tempo, que é a hipersensibilidade a opiniões alheias. Aquelas pessoas que têm sensibilidade excessiva ao que o outro pensa sobre ela, tá? Eu já tive isso, pouquíssimo tempo. Então, vamos começar com a agrimônia. A agrimônia também é um dos mais usados, tá? Então, a agrimônia é para aquelas pessoas que escondem dificuldade por detrás das aparências, fuga dos problemas. Geralmente apresentam despreocupação, ótimo senso de humor, são sociáveis, mas têm uma ansiedade mascarada. Então, são aquelas pessoas super alegres, tudo está ótimo. Para os outros, elas demonstram ser muito alegres. No fundo, elas têm várias dificuldades. Então, elas são alegres justamente para quê? Para agradar os outros. Vamos para o próximo. Centauri. Os centauros são para pessoas submissas, com dificuldade de impor a própria vontade. Aquelas pessoas, vocês vão se identificar, eu já tive nessa também, acho que ainda estou um pouco. Dificuldade de dizer não. Dificuldade de dizer não para o outro. Me presta aí, sim. Você pode fazer isso para mim? Posso. Presta atenção na frase que eu vou falar, eu acho que eu falei no primeiro dia de aula. Todo não que você fala para a pessoa, aliás, mentira. Todo sim que você fala para a pessoa, querendo dizer não, é um não que você fala para você mesmo. O role também é um dos muito usados, né? O role são pessoas que perderam a capacidade de amar e só sabem demonstrar ódio, raiva, ciúme, insegurança, vingança. Então, aquelas pessoas que estão com companheiro ou companheira, e, na verdade, elas não sabem demonstrar amor. Então, elas demonstram através de ódio, raiva. O Valnut. O Valnut para mudanças, né? Então, é para manter a individualidade. Protege contra efeitos das influências externas. O Valnut é usado para a fase de transição, para que alguma mudança que a pessoa faça, de vida, ou às vezes de casa, qualquer mudança, proteja o sentimento dela. Vamos para o 6º grupo. Identificaram mais algum, gente? O 6º grupo é desalento ou desespero. Vamos começar com o LARC. O LARC é para sentimentos de incompetência, inferioridade, de fracasso. Então, são aquelas pessoas inteligentes, mas não acreditam em si mesmas. Elas pedem grande oportunidade porque elas se acham fracassadas. O Paine. O Paine é para as pessoas que se sentem culpadas pelos seus erros e pelos erros dos outros. Então, ela nunca está satisfeita com o seu trabalho, ela tem raiva dela mesma, ela está sempre achando que ela tem culpa de tudo. Ela não se acha suficiente, né? Elme. Alguém quer falar? O Elme é para quando se entra em desespero, essa daqui eu vou ter que tomar. Pela sobrecarga de obrigações que lhes são impostas, perdendo a confiança e se tornando desanimadas. É inadequação ao momento. Significa, então, há pessoas que têm muita tarefa, ela fica sobrecarregada com aquilo e ela fica desanimada porque tem um monte de coisa para fazer. Então, o Elme vai dar uma melhorada nisso. Acho que vou ter que fazer ele para mim. Sweet chestnut. Para angústia extrema, né? É para aquela angústia que a pessoa não vê uma saída no fim do túnel.
ela continua lutando e elas entram em desespero. Gente, esse floral, na verdade, é para aquelas pessoas que estão extremamente depressivas, pensando em suicídio, que acha que não tem, que a vida não tem jeito mais, tá? Por isso que esse grupo aí é de desalento a desespero. A Estrela de Belém, Star of, eu só sei falar Estrela de Belém aí. A Estrela de Belém, ela faz parte também do Rescue, que eu vou falar logo em seguida, né? A Estrela de Belém é para traumas físicos e emocionais que aconteceram agora, são para choques passageiros. Morreu alguém da família, bati meu carro, aconteceu alguma coisa, algum choque na vida dela, ela precisa lidar com isso, né? E então, o ideal é tomar a Estrela de Belém. Acontece muito, por exemplo, quando acontece morte, as psicólogas sabem muito bem disso, a pessoa tem que viver o luto, né? E eu vejo muitos médicos medicando essa pessoa, dando uma medicação para dormir, gente, ela tem que passar por aquele luto, sabe? Ela tem que passar. Justamente o luto é que vai dar força para ela conseguir seguir a vida dela, né? Então, esse Star of Bethlehem, ele vai ajudar bastante nessas situações. Willow, que é para ressentimento, para aquelas pessoas, vocês vão lembrar, para autopiedade, aquela pessoa que vive, eu até lembro de uma figurinha que tinha antigamente, um desenho animado, ficava assim, ó vida, ó céus, vocês lembram disso? Ó vida, tudo é ruim, por que é assim comigo? Isso acontece comigo? Então, aquelas pessoas mal-humoradas, vivem reclamando de tudo, são mal-humoradas, vivem reclamando de tudo, elas se sentem vítimas. O AC. O AC é o excesso de trabalho. Na verdade, é aquelas pessoas que são metódicas, rígidas, que não respeitam o limite do corpo. Olha, uma hora a gente tem que parar, né? Então, as pessoas que se impõem muita obrigação e trabalham até a exaustão, elas têm, o AC são aquelas pessoas compulsivas pelo trabalho. Não é o excesso de trabalho, é a compulsão pelo trabalho. O Crabbe Apple, para ideias fixas. Então, para aquelas pessoas que têm vergonha de si mesmo, que se sentem inadequadas, têm sentimento de impureza, aquelas pessoas que têm mania de limpeza, normalmente são pessoas que tiveram situações no passado, né, de traumas, assim, estupro, por exemplo, e elas não conseguem lidar com isso, não se trataram, então elas têm que ser ansiosas por limpeza. O Bach falava que o Crabbe Apple é o depurador, é o antibiótico de todo o sistema aí, que é um dos melhores. O outro grupo agora, o sétimo. Mas caiu aqui agora. Eu até falei errado aqui, gente. O que vocês falam? Lá que preciso de um banho dele. Eu preciso de às vezes eu conseguindo fazer diagnóstico aí. Ai, ai. Então, ótimo. Então, o sétimo grupo, que é preocupação excessiva com os outros. Vamos começar com o chicory. O chicory é para o amor possessivo e dominador. Gente, são aquelas pessoas que estão em um relacionamento, e não é só amoroso, não, com família, com amigo, né? Que são sempre cobradoras, né? Cobram afeto. Ah, mas eu vejo muito mãe fazendo isso, né? Eu fiz tudo por você e você não faz nada por mim. Chegou mais alguém. Eu fiz tudo por você e você não faz nada por mim. Tem uma preocupação egoísta, na verdade, são manipuladoras, né? Elas dão amor, mas, na verdade, elas cobram esse amor que elas estão dando. Então, para esse tipo de gente. Vervém. Vervém é para fanatismo. Vervém, eu consigo até identificar, assim. Então, são aquelas pessoas que têm ideias fixas, fanatismo por algumas coisas, né?
Grande sensibilidade à injustiça. Elas lutam por ideal até o estresse. Não importa se esse ideal seja correto ou não, mas elas lutam até a morte aí. Tem um entusiasmo excessivo pelas causas. Falei de qual? Bergman. Então, agora eu vou falar do BIT, que é para intolerância. O BIT é para crítica excessiva, para intolerância, irritação com os costumes e hábitos alheios. Criticam o hábito de outra pessoa, né? Tem dificuldade de aceitar os outros como eles são. Criticam o modo de viver da outra pessoa. São as pessoas intolerantes. Nessa época de pandemia, nessa época de Big Brother, vou falar para vocês, viu? Tem que espalhar o BIT aí para um monte de gente. Porque eu nunca vi pessoas tão julgadoras que estão aparecendo por aí com uma forma de viver com a outra. Eu acho muito engraçado, fica julgando lá os outros, não estou falando que é certo e errado não, gente, mas fica julgando em excesso e ninguém veja a própria vida, né? Rockwater, para autorrepressão. Tem que tomar um pouquinho dele também, ó. Então, essas pessoas rígidas, perfeccionistas, inflexíveis, que fica se auto-chicoteando, né? Pessoas que desejam modelos para outra. Eu sou perfeita. Mas, assim, elas tentam mostrar perfeita para os outros porque elas se cobram muito, né? Elas são autorreprimidas, na verdade. E o último... eu falei do último, peraí. Eu falei do último. Só vou falar do Rescue. Rapidinho, deixa eu ver se eu consigo copiar e colar aqui para vocês. Não vou conseguir, peraí. Alguma dúvida, gente? Várias, né? Isso é muito engraçado. Ai, não deu para colar. Ah, não deu sim. O Rescue, tá? O Rescue, a gente fala que é o floral de emergência. Ele é o remédio tradicional, né? É o mais conhecido de todos. É o mais conhecido. Ele é usado em situações de emergência, de crise, de grande desespero. Então, situações assim, eu não tenho tempo de prescrever o floral, então vou tomar o Rescue. O ideal é que tome 1 mês do Rescue até chegar ao floral ideal. Então, ele é um remédio que não pode ser rotineiro, tá? Ele restaura o equilíbrio energético da pessoa, né? Para que ela fique centrada no meio daquela situação difícil que ela viveu, né? Sempre precisando de cuidado médico aí. Mas ele tem um tempo de ação que ele não é o ideal que fique tomando por longos períodos. O ideal é que tome floral para cada situação mesmo. O resto é composto pelo clematis. Deixa eu ver se eu escrevi. O que eu escrevi aqui para vocês? Coloquei ele todo aqui, ó. Né? Então, por que usa? Ele é composto pelo clematis, no caso de a pessoa que desmaia ou sente tonta e tem choques emocionais. O cherry plum, quando elas perdem o controle emocional, né? Elas ficam histéricas. O impatience, que vocês viram e todo mundo precisa, né? Para situações de tensões emocionais e físicas. O rock rose, que é para pânico e terror, né? Essas situações geram isso. E o Estrela de Belém, Star of Bethlehem, que eu falei para vocês, que é para choque emocional. O Rescue pode ser usado a mesma coisa. 4 gotas, vou escrever aqui para vocês. Todos os florais são 4 gotas, 4 vezes ao dia. O ideal é que seja SL, que é sublingual, né? Podendo também colocar num copo d'água, né? Coloca todas as gotas lá, 4 vezes 4, 16 gotas, e vai tomando durante o dia. Pode ser dessa forma também. Né? Então, eu prefiro tomar as 4 gotas 4 vezes ao dia.
Como eu disse para vocês, o rescue pode ser usado na forma de spray para borrifar, né, em plantas, animais, na pessoa também, no ambiente, onde está estudando, na cama, que ajuda muito a equilibrar essas energias que estão aí. Todo frasco do floral, ele é escuro, tá? Porque ele degrada, se entrar luz, ele degrada com a luz. Ele vem com conta-gotas. E ele tem alguns conservantes. O conservante para adulto é o brandy, que é o conhaque. Dá um gostinho, assim, um gostinho não muito bom, mas é o conservante melhor, né? Para não criar fungos. Criança, o ideal é colocar ou glicerina, o sabor horrível da glicerina, ou água mineral. No caso, como não tem conservante, é água mesmo, ele tem que ficar na geladeira. 4 vezes ao dia. O ideal é agitar o frasco antes de usar. Eu não sei se vocês sabem, eu não tenho nenhum frasco aqui. Deixa eu pegar um frasco, qualquer coisa. Quando pega um frasco, a gente não pode sacudir igual a gente faz, não, gente. Todo frasco de medicação, ele tem que agitar dessa forma, ó. De um lado para o outro, ou assim na mão. Quem é da enfermagem aí sabe. Assim ou assim. O frasco tem que ser mantido, né, bem fechado. A validade desse vidro é mais ou menos de 1 mês só. É até o ideal, né, para que não tome um rescue longos períodos. Mais o que eu vou falar para vocês? E é isso. Esses são os florais, tá? Passei bem rapidamente. Como eu disse para vocês... Como eu disse para vocês, é que vocês conheçam que existe florais como tratamento complementar, que pode ser usado em várias situações da vida, aliás, em várias situações, em todas as situações da vida, né? Se vocês quiserem olhar se é isso mesmo, tenham que... gente, se vocês quiserem, eu posso passar, se vocês quiserem tomar realmente. É um questionário que eu faço, tá? Que eu mesma faço, para ver que tipo de floral é bom para sua vida. Porque eu passei rapidamente, eu dei uma noção geral das 38 essências, né? Nas 7 situações. Mas tem um questionário específico do floral que você pode tomar, que vai ser específico para aquela situação da vida. É bem de curiosidade, caso vocês queiram tomar. Aí pode escolher o floral que quer, podem me perguntar também. Seria bacana. Mas eu vou passar para vocês, não é para vocês repassarem, porque assim, eu vou ter que avaliar a partir desse questionário também. Normalmente eu faço ele ao vivo, né? Eu faço ele ao vivo. Não tem, Rafael, não tem floral para dinheiro. Não tem. Mas você pode fazer o rescue, olha só, você pode fazer o rescue e borrifar na carteira, por exemplo, tá? Aliás, eu nunca pensei nisso, eu estou até pensando agora. Então, eu posso realmente fazer isso e avaliar, se vocês quiserem. Vou parar a gravação aqui só para perguntar. Assim termina a nossa aula do floral.